Pronto, começamos a gravação, iniciamos a nossa aula do dia 27 de abril de 2026, iniciamos mais um encontro santo. É sempre bom estar aqui com vocês, meus queridos, para a gente poder caminhar junto para um propósito maior. Boa noite para quem está chegando, a Meline, a Flávia. Acabamos de iniciar a gravação, chegaram na horinha certa. E compartilhar esse pensamento com vocês, esse pensamento de cura é uma alegria, sempre, para mim. A gente vai aprender hoje como usar esse pensamento de cura, como reconhecê-lo, como acioná-lo, porque hoje o tema da nossa aula é cura e integridade. E quando fala de cura, ou seja, a cura do nosso ego, ao qual a gente vem aprendendo um pouquinho, que é a cura das nossas interpretações, né? Já aprendemos que as nossas interpretações, o entendimento humano, ele é contra Deus. A maioria das nossas bases são julgamentos, sem discernimento espiritual. E elas bloqueiam totalmente o fluxo do amor de Deus, elas bloqueiam totalmente a nossa percepção de unidade com os irmãos, de conexão com os irmãos. Então, precisamos curar nossa mente das nossas interpretações. A nossa mente interpreta, não é mesmo? A nossa mente percebe as coisas, interpreta, tem referências, tem crenças ao qual ela se baseia para interpretar, e a grande maioria delas nos levam para o escuro, porque a mente humana, ela se desconectou da fonte, se desconectou da unidade e ela começou a pensar de forma separada. Então, aqui a gente estuda que a causa de todos os nossos problemas, aqui a gente aprende, aliás, né, vem aprender que a causa de todos os nossos problemas é a separação na nossa mente. A separação se dá por essa identificação falsa que temos com o corpo, como o ser, né, como o corpo sendo ser, e com os sentidos deste corpo, olhando para as coisas, olhando para a matéria de uma forma separada e desconectada. Então, isso faz com que a nossa mente se identifique com a matéria e ela se desconecte totalmente do espírito. E faz com que a gente interprete as coisas e veja as coisas de um ponto de vista muito distorcido. Então, de novo, precisamos de cura aqui. E quem empreende a cura conosco, quem empreende esse caminhar de curar as nossas interpretações, é o Espírito Santo. Jesus já nos ensinou, né? Eu vou, mas eu deixo com vocês o Consolador, eu deixo com vocês o Espírito Santo. E Jesus nos traz o Espírito Santo como o guia dessa cura, como o caminho para a gente dissolver essas ideias que temos de separação, essa forma de interpretar que a gente tem, tão enraigada dentro das nossas mentes. Então, a gente vai aprender hoje, e vai ser muito maravilhoso, como invocar o Espírito Santo. Porque o grande ensinamento que o Curso em Milagres me trouxe foi que o Espírito Santo é para todos. É para todos. Em algum momento da minha jornada, eu não tinha essa consciência. Quando eu olhava para né, a história dos santos, para histórias dos gurus, enfim, mais dos santos, porque eu frequento, né, a Igreja Católica, eu cresci na Igreja Católica.
eu achava que o Espírito Santo era para pessoas que tinham alguma missão aqui, alguma missão especial. Então era para poucos, eram para as pessoas que queriam seguir um caminho religioso, era para as pessoas que queriam, ou então para algumas pessoas em especial com essa missão. Eu, eu não compreendia que o Espírito Santo é a voz de Deus em mim. É a voz de Deus em mim que me guia, me orienta e que ela me leva para lugares extraordinários dentro de mim mesmo. Então, o Espírito Santo, na verdade, ele é o meu companheiro nessa jornada. E eu achava que aqui a gente era meros mortais, que a gente precisava ter exemplos de Jesus, precisava ter exemplos de São Francisco, só que a gente olhava, mas que assim, que a gente se conformasse com a nossa natureza pecadora, porque aqui a gente era pecador e a gente precisava depender dessa misericórdia de Deus para um dia sofrer um julgamento e, quem sabe, ir para o céu, né? Então, foi um momento que eu não entendia o que o Espírito Santo realmente fazia. E realmente o Espírito Santo, ele é um símbolo, e como todo símbolo, ele é mal interpretado muitas vezes. Mal interpretado. E eu gosto muito da visão que Jesus traz aqui em Um Curso em Milagres, de como nós vamos ouvir esta voz que nos guia para a salvação, que nos guia para fora da interpretação equivocada. Então, primeiro de tudo, lembrando, o Espírito Santo vai atuar nas nossas interpretações, no que a gente acredita. Então, o trabalho dele é corrigir, né? É corrigir a interpretação equivocada que o nosso ego nos traz. Mas ele só corrige ao nosso chamado. Ele só corrige ao nosso convite. Eu posso ficar com uma opinião, me apoiando numa interpretação sobre alguém ou sobre algo por muitos anos. E nada vai ser mudado. Nada vai ser mudado. Porque enquanto eu não querer olhar de outra forma, ele não entra. Então, eu fiz aqui uns slides para gente, dentro desse capítulo 5, e a gente vai ler alguns slides aqui e a gente vai seguir as ideias que Jesus nos traz nesse capítulo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Gente, assim fica bom? Todo mundo está enxergando? Ou não? Eu botei lado a lado. Ficou bom dessa forma? Ficou muito pequeno? Melhor ser diferente? Podem me dar um feedback? Pra mim tá pequeno, porque eu tô no telefone, infelizmente, que eu tô no Ah, treino de então tá. futebol. Tá. Mãe de atleta. Pera aí, então. Então vamos mudar aqui, gente. Só um pouquinho. Vamos mudar para content only que vocês vão O Cá, conseguir. mas se tiver bom pra todo mundo e melhor pra você, não tem Não, problema, que eu tá vou tudo. assistindo, entendeu? Não, tá tudo Escutando. bem. Tá tudo bem. É importante você enxergar, conseguir ler, porque tem partes muito legais aqui, né? Para mim Vamos tá ver. pequeno, por isso é melhor Tá um. pequeno também. Então eu mudei, vamos ver. Assim Eu fica botei melhor, para. aparece você também na telinha em cima, do mesmo tamanho, e aparece maior o slide. Como é que é, Edu? Desse jeito fica melhor, você continua aparecendo na telinha em cima e o slide Tá. fica maior. Eu também estou Ah, assistindo o então tá. telefone aqui, fica bem Vocês já bom. estão vendo o slide, porque para mim não está aparecendo? Já apareceu aqui para mim, Ah, por peraí. Por integridade. que que para mim? Por que que para mim não está aparecendo aqui? Pera. Só um pouquinho, gente. Eu e minha
Deu. Vocês estão me vendo, né? Então, eu estou indo aqui pelos slides, tá? Bom, cura e integridade. Vamos lá, vamos discutir aqui um pouquinho dentro das ideias que Jesus nos traz aqui nesse capítulo. Curar é fazer feliz. Eu te disse para pensar em quantas oportunidades tens tido para alegrar-te e quantas tens recusado. Isso é o mesmo que dizer que tens te recusado a curar-te. A luz que te pertence é a luz da alegria. Então, Jesus está trazendo aqui primeiro que essa nossa cura que a gente empreende com o Espírito Santo é nos trazer a luz da alegria, porque o Espírito Santo, representando a voz por Deus, ele sempre vai trazer o chamado para a união, o chamado para o amor, que é onde a gente se comunica. E o resultado disso não pode ser diferente do que fazer feliz. Deixar, permitir que o meu ser se estenda, permitir que o meu ser libere o seu pensamento de acordo com o pensamento do Pai, é estar feliz e fazer feliz, porque é a comunicação da criação, que é a extensão do amor. Então, curar é fazer feliz. Ou seja, é sair de um pensamento de separação, de uma opinião, de uma interpretação que está me aprisionando no ego, para a extensão do amor, para o desbloqueio disso, para um pensamento que me faz compartilhar. Porque um pensamento que vem do Espírito Santo é o pensamento ao qual Deus compartilha conosco. E os pensamentos de Deus são compartilhados por todos. Então, a partir do momento que eu estendo um pensamento de Deus, eu comunico com todos os meus irmãos. Então, ele traz isso. Eu te disse para pensar em quantas oportunidades tens tido para alegrar-te e quantas tem recusado. Porque o que acontece é o seguinte, quando algo nos choca, quando algo mexe conosco de uma forma negativa, a primeira reação do ego é se proteger, apoiando a sua opinião, apoiando o seu julgamento. A gente fala, muitas vezes a gente tem esse apego, um orgulho de não abrir mão da forma como a gente está vendo. E a gente enrijece a mente de uma forma onde a gente fica ali interpretando, às vezes, a coisa de uma forma equivocada, mas como é a verdade que eu quis trazer, a verdade que eu apoio, eu estou aqui defendendo. Então, a gente fica muitas vezes em sofrimentos desnecessários, porque a cura está ali, o chamado para a cura está ali, naquele mesmo instante que eu apoio muitas vezes o meu julgamento, eu também tenho a chance de abri-lo para a cura. Curar ou alegrar é, portanto, o mesmo que integrar e unificar. Curar ou alegrar é, portanto, o mesmo que integrar e unificar. Então, curar é a mesma coisa que integrar, que unificar. E isso só pode trazer alegria, porque isso expressa o estado do espírito. Sempre que eu trago um pensamento de cura, eu trago um pensamento de integração e de unificação. Aí ele fala, só as crianças santas de Deus são canais dignos da sua bela alegria, porque só elas são suficientemente belas para mantê-la por compartilhá-la. É impossível para uma criança de Deus amar a seu próximo a não ser como a si mesma. Por isso, a oração daquele que cura é que eu conheça este irmão como conheço a mim mesmo. Então, ele fala só as crianças santas de Deus, né? As crianças santas de Deus são aquelas que aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo aqui.
o chamado para o amor, o chamado para a cura. Então, é elas que estão escutando esse chamado que vão desfrutar da alegria do Espírito. É elas que vão experienciar este amor, né? Este amor de Deus que eu quero compartilhar, que é um amor essencial da nossa essência, que é um amor inerente nosso, né? Não é o amor condicionado da nossa mente, né? O amor que quer receber, esse amor condicionado que vem dos julgamentos. Então, a oração daquele que cura é que eu conheça esse irmão como conheço a mim mesmo. Quando eu falo aqui, oração daquele que cura, é o desejo do coração. O meu desejo do coração vai ser querer, né? Que eu conheça esse irmão como conheço a mim mesmo. É eu querer conhecer o irmão como Deus o conhece e como Deus me conhece. É um desejo do coração. Eu estava esse final de semana com uma amiga que ela não tem uma relação legal com a sogra. E há muitos anos, né? Ela tem conflitos. E sempre que eu encontro ela fala da sogra. Sempre que eu encontro ela fala, de alguma forma ela traz alguma situação com a sogra. E aí, dentro dessa última vez que ela trouxe, eu perguntei assim para ela: não tem nenhum desejo, tá? Tu estás me falando isso de novo, não tem nenhum desejo no teu coração de pensar diferente? Não despontou ainda nenhum desejo no teu coração de mudar essa história que eu escuto há 20 anos? Então a gente tem que começar a compreender que a experiência com o amor de Deus, que é o que o Espírito Santo vai te trazer, é uma experiência que tem que vir ao teu convite quando o teu coração deseja conhecer esse irmão de forma verdadeira, não através das lentes do teu ego, das lentes do teu entendimento, das lentes dos teus julgamentos. É impossível para uma criança de Deus amar a seu próximo a não ser como a si mesma, porque nós, dentro desse estado, como filhos de Deus, onde a gente se conecta ao que a gente ama porque a gente reconhece a unidade. Então, não tem como eu não amar o outro como a mim mesmo, porque eu já conheço a unidade, a essência divina de cada um. Então, a oração daquele que cura, daquele que quer curar, que quer fazer feliz, sempre vai ser, o desejo do coração sempre vai ser, por mais que eu esteja enxergando isso, mas eu quero conhecer esse irmão como quero conhecer a mim mesmo. Eu quero unir, eu quero ver o que Deus vê nele. Então, esse sempre vai ser o chamado do teu coração, que é o chamado que você vai estar escutando a voz do Espírito Santo. É esse o chamado da voz do Espírito Santo. E falando nele, Jesus traz aqui no subcapítulo o convite ao Espírito Santo. Eu indico a leitura desse subcapítulo, do convite ao Espírito Santo, e indico a leitura do subcapítulo A Voz por Deus, tá? O subcapítulo 1 e o subcapítulo 2. Eles estão simplesmente fantásticos, né? Nos trazendo todo o conhecimento, o ensinamento sobre o Espírito Santo, do convite que a gente tem que fazer ao Espírito Santo. Então, olha o que ele traz aqui, algumas frases. A cura é um pensamento pelo qual duas mentes percebem a sua unicidade e vêm a ser contentes. A cura é um pensamento pelo qual duas mentes percebem a sua unicidade e vêm a ser contentes. Então, a cura é um pensamento, de novo, de união. Eu vou perceber que eu estou curada com relação a alguns julgamentos que eu tenho com relação a alguém,
é quando esses julgamentos já não têm mais a voz, a força que eles tinham, e sim a minha vontade de unir, de aceitar, de compactuar. Mas, de novo, a aceitação de alguém ou de algo, ela vem depois da cura do julgamento. Porque eu querer aceitar alguém ainda julgando é uma maquiagem que o ego às vezes usa, mas que não vai funcionar. Vai causar muito conflito dentro de você. O que eu quero dizer é que quando a gente fala aqui que o estado de unidade, que o Espírito Santo traz para nós uma aceitação plena do momento presente, de cada irmão, ele traz isso após suspender os nossos julgamentos. Essa aceitação não vem na hora como quando você ainda está no processo de cura e você julga o irmão, mas você depois tenta dizer, não, mas tudo bem, tá tudo certo assim não. Entende? Fazer esse reparo por nós mesmos. Não é dessa forma. Então, a gente vai sempre falar sobre isso aqui, porque é um mecanismo muito automático do ego, porque a gente julga alguém, mas a gente quer camuflar esse julgamento, a gente não quer, né, deixar assim tão nítido que a gente julgou, e aí para a gente se fazer de bonzinho de novo, como que é o que Deus quer que a gente pense, a gente vai lá e diz, não, mas está tudo bem, finge que não julgou, tá? Então, isso é muito importante a gente estar atento. Se não escolhe ser totalmente alegre, ai, agora eu tô vendo vocês, eu tava só vendo aqui. Se não escolhe ser totalmente alegre, a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Lembra-te de que o espírito não conhece diferença entre ter e ser. Gente, essa frase a gente precisa compreender, refletir sobre ela e deixar ela entrar de uma forma profunda, porque ela tem informações valiosas aqui para nós. Se não escolhes ser totalmente alegre, a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Lembra-te de que o espírito não conhece diferença entre ter e ser. É maravilhoso compreender isso e compreender essa distinção que Jesus faz aqui da mente conectada ao espírito e da mente conectada com a matéria, com o corpo, né? E a mente desconectada do espírito. Porque ele fala que o estado do ser, os estados do ser, a alegria, enfim, a paz, a paciência, eu não posso ter se eu não escolho ser isso. O estado do ser, ele só vai chegar a mim se eu compartilhar. Porque essa é a criação de Deus, essa é a forma que Deus fez para a gente sentir as coisas. Então, a mente não pode ter o que ela não escolhe ser, porque a forma de ela ter é sendo. É muito maravilhoso isso, porque isso está muito perdido para nós. Primeiro, a gente inverte todas as coisas, né? A gente foca muitas vezes no ter coisas, né? Aqui, qual é a perspectiva que o ego nos coloca aqui? Ter as coisas para a gente poder sentir, né, algum valor em si mesmo ou algum valor no mundo. E isso é totalmente antagônico ao espírito, por isso que a gente tem tanto apego às coisas muitas vezes, porque a gente atrela o ter ao ser.
e não o ser ao ter. Então, para nós aqui, é muito complicado, às vezes, a verdadeira caridade, porque a gente sempre associa o dar com a perda, porque a gente sempre coloca o ter como matéria, como o que é que tem valor dentro do meu ser. E aí aqui, Jesus nos traz uma visão invertida disso, a visão do Espírito Santo, que é a visão da alegria, que é a visão do Espírito, que é a visão da criação, que é o quê? Dar para poder ter, compartilhar os estados do ser para você ter. Então, às vezes a gente quer paz, mas a gente não a oferece. A gente quer a alegria, a gente quer estar alegre, mas a gente não oferece isso. A gente está aqui esperando o quê? Algum elemento aqui fora me trazer algo que eu preciso compartilhar para ter. Então, eu espero que as coisas aqui me proporcionem um estado na mente que eu valorize. Só que isso nunca vai nos preencher. Porque a forma como Deus nos criou, nós somos mente. E mente é o ativador do espírito, nós somos espírito-mente, né? Então a mente ativa o nosso espírito. E a forma como Deus nos criou, é que precisamos compartilhar para poder ter. Esse é todo o cerne da ideia do Espírito Santo. Então a gente precisa compreender isso de uma forma muito profunda, pedindo clareza, a gente estudando aqui juntos, na leitura, e tentando pedir sempre, né, a luz do Espírito Santo para te trazer as experiências que vão te mostrar. Se não escolhes ser totalmente alegre, a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Então eu quero a alegria, mas eu não sou a alegria. Eu não compartilho. Então, se eu não compartilho, eu não vou expandir isso em mim. A mente, ela dá tudo sempre. Por isso que ter e ser ao nível do espírito não tem diferença. Porque a mente, ela dá tudo sempre. O meu ser, ele oferece tudo sempre, porque por oferecer, ele aumenta. Por compartilhar um pensamento, né, de alegria, por compartilhar um pensamento, por compartilhar a paciência, por compartilhar a alegria, por compartilhar o amor, por compartilhar, enfim, os estados do ser, eu aumento em mim. Então, essa questão de associar o dar com o perder, ela está totalmente invertida e totalmente limitada para nós, por um equívoco total da nossa mente de associar o quê? Tudo com a matéria. E dentro da posse de coisas, dar é perder. Dar é perder, só que a nossa mente, ela está numa caixinha aonde ela perdeu o seu poder de extensão e de criar. Porque eu crio com Deus compartilhando as coisas que Ele me dá. E eu compartilhando, eu aumento em mim. Então, a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. A gente falou na última aula, a gente quer ter abundância, não é mesmo? A gente quer ser abundante, mas a gente quer abundância vindo das coisas aqui de fora, vindo de oportunidades que vão me trazer abundância aqui fora. A abundância, ela é um estado interior, ela é um estado do teu ser, e ela reflete depois aqui fora, porque ela cria. Aqui fora é o efeito. Então, eu tenho pensamentos de muita escassez. O ego me coloca nisso. Escassez emocional, né? A minha perspectiva é muito mais receber do que dar. Escassez material, né? Esse apego que o ego tem, uma dificuldade né? de dar. Então, eu tenho muitos pensamentos de escassez, mas eu quero abundância na minha vida.
mas a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Então, como eu começo a ter pensamentos de abundância? O Espírito Santo nos ensina como que eu começo a ter pensamentos de alegria. O Espírito Santo me orienta. Ele me leva para esses lugares, né? Aonde eu vou estender. E esse é o convite. O convite ao Espírito Santo é esse convite de eu compartilhar, de eu oferecer aquilo que Deus sempre me provê. Lembra-te de que o Espírito não conhece a diferença entre ter e ser. Ter e ser é a mesma coisa, porque eu sou tudo no Espírito. E por ser tudo, eu tenho tudo. Porque eu crio sendo. Eu crio amando. Vamos indo para frente, a gente vai cada vez mais expandir essas ideias, tá? Se não escolhes, perdão, a mente superior pensa de acordo com as leis que o espírito obedece, e assim honra apenas as leis de Deus. Para o espírito, obter é sem significado e dar é tudo. De novo, para o espírito, obter é sem significado e dar é tudo. Quando ele fala que o espírito, que para o espírito obter é sem significado, ele não está falando somente de coisas. Porque o espírito, o propósito dele, aonde ele vai nos conectar, né, nunca vai ser em obter. Porque nesse estado, a gente nunca vai partir desse senso de falta. Né? Nesse estado, a gente já reconhece que tem tudo. Então, para o espírito, obter é sem significado e dar é tudo. Então, quando a nossa mente se conecta com o espírito, ela compreende que dar é a forma de ela expandir para si mesma, não é recebendo. Então, essa ideia de reciprocidade, eu só dou se eu receber, porque não é só de coisas, como eu estava falando, é na parte emocional também, na dependência emocional que a gente tem com os outros, com as nossas relações. Receber perde o significado, porque o espírito entende que tem tudo e que dar é a única coisa que faz sentido. Então é muito interessante isso, gente. Porque na nossa mente a ideia do receber, a ideia da falta, do que eu preciso receber para me sentir de certa forma, para me sentir, essa ideia é uma ideia falsa. Não representa o nosso ser. E sempre dentro das tuas relações, que a tua perspectiva for receber, eu não estou recebendo, ele não está fazendo, ou ela não está trazendo, quando a tua perspectiva for essa, entenda, é uma perspectiva que precisa de cura, é uma ideia que precisa ser dissipada dentro de você. A mente superior pensa de acordo com as leis que o espírito obedece, e assim honra apenas as leis de Deus. Para o espírito, obter é sem significado e dar é tudo. Tendo tudo, o espírito mantém todas as coisas dando-as e assim cria como o Pai criou. Esse é o nosso ser. Nada mais do que isso é verdadeiro, nenhuma outra perspectiva, por mais que eu apoie, por mais que às vezes eu não esteja pronto ou pronta para abrir mão de certas formas que eu preservo, por mais que eu não esteja pronta, mas a verdade é essa. A tua verdade é que você é um espírito e, e tem uma mente que estende esse espírito. E o teu espírito tem tudo para dar sempre. E como mente, para você ter, para você viver o que Deus criou para ser vivido, você tem que compartilhar isso.
Você tem que compartilhar, você tem que estender o que você quer que aumente em você. Você quer mais paciência? Deus vai te dar várias oportunidades. Se você pede por paciência, Ele vai te dar várias oportunidades onde você pode exercitar essa paciência, onde você pode oferecer. Né? Não é que as coisas vão tudo caminhar de forma tão tranquila que nada vai me irritar. Não. Deus vai te oferecer oportunidades de cura, oportunidades aonde algo te tirou do sério, porque mexeu num senso de importância falso teu, alguma coisa que você tem que defender, que é uma voz o quê? Que é um pensamento o quê? Do ego. Ele vai te dar a oportunidade de olhar e dizer, peraí, por que eu estou tão sem paciência? Que medo que eu estou segurando aqui? E ele vai te dar a oportunidade de trazer mais paciência, de você parar, olhar para o que te irrita, olhar para o que te faz estourar, para o que te aciona emoções ruins, e ele vai te dar a oportunidade de trazer, de compartilhar a paciência. Então, a mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Ele vai te trazer oportunidades de você compartilhar os estados do ser. Então, a gente recusa isso, porque a gente sempre está esperando que o outro faça para a gente poder dar, não é mesmo? Essa é a perspectiva do ego. Se o outro não corresponde ao que eu espero, eu não consigo oferecer nada. Meu julgamento tapa tudo e eu, tchau, reajo, ofereço julgamento. E com isso, me recuso da oportunidade de fazer feliz. Porque curar é fazer feliz a mim e ao irmão desta forma de trazer para mim, para minha responsabilidade, os meus sentimentos, o meu estado deturpado, trazer para minha responsabilidade, olhar junto com o Espírito Santo e dizer, eu quero conhecer esse irmão como eu conheço a mim mesmo, eu não quero mais manter esses pensamentos com relação a essa pessoa. E a partir dessa vontade do meu coração, eu consigo começar a estender o que eu quero ter. Eu consigo começar a oferecer o que eu quero para mim. Vamos seguindo aqui. Se compartilhas, aí ele explica aqui o convite ao Espírito Santo, ainda nesse subcapítulo. Se compartilhas uma posse física de fato, divides essa propriedade. Mas se compartilhas uma ideia, porém, não a diminuis. Ela ainda é toda tua, apesar de ter sido dada totalmente. Além disso, se a pessoa a quem a deste a aceita como sua própria, essa pessoa a reforça na tua mente e assim a aumenta. Se o conceito que o mundo é um mundo de ideias é aceitável para ti, toda a crença na falsa associação que o ego faz entre dar e perder desaparece. Então aqui, Jesus nos tira dessa perspectiva da matéria, né? Dessa perspectiva que a matéria nos faz associar que o dar é perder. Né? Então, ele fala, você não é matéria, a sua realidade, ela é mental. E os pensamentos não funcionam nessa lei. Você não perde por dar, muito pelo contrário. Você dá, você aumenta. Você dá, só um pouquinho, pessoal, eu vou pedir aqui para abaixar o volume. Eu com barulho, só assim, eu fico me distraindo. Então, de novo, com os pensamentos não são assim, com as ideias não são assim. Quando eu ofereço, eu aumento, eu fortaleço. As ideias não deixam a sua fonte. Uma ideia que eu compartilho e que ela é aceita, ela só é expandida, tanto para mim quanto para o outro. Então eu preciso compreender isso, para mim entender
como que funciona a lei da abundância. Porque se o conceito de que o mundo é um mundo de ideias é aceitável para ti, toda crença na falsa associação que o ego faz entre dar e perder desaparece. Então, olha que interessante. Jesus nos ensina aqui que esse mundo é um mundo de ideias. É um mundo de ideias de separação, certo? O mundo aqui é sustentado pelas ideias de separação. Então, como o mundo é um mundo de ideias, eu preciso quebrar essa associação que eu faço com oferecer, com perder. Então, isso é muito interessante a gente compreender, porque muda tudo. Muda tudo, muda a nossa perspectiva. E por isso que a lei espiritual, e a gente estuda isso na metafísica, em várias formas, e a gente fala, a gente sempre entende, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, a gente tem, né, essas noções, mas a gente não entende como que isso funciona. Mas na verdade é que tudo parte das ideias, tudo parte do que eu ofereço aqui primeiro. Essa semana eu fui falar com as meninas, conversar com elas sobre a força dos pensamentos, né? Elas estavam indo, as meninas do vôlei aqui do clube que a minha menina joga, e elas estavam indo para uma competição muito importante, e, e aí eles pediram para mim ir lá conversar com elas, né? Falar sobre a força de cada uma, o que cada uma carrega dentro de si, a força das nossas mentes, a força dos pensamentos que são compartilhados e que são unidos, né? A força que isso tem, a união de pensamentos, né? Pensamentos bons, pensamentos de união, de coletividade, enfim. Então, ali dentro dessa palestrinha, desse momento que eu tive com elas, eu falei, vocês não têm ideia, né, do quanto vocês podem se unir, mas se unir a nível da mente. A união, ela não é vocês só ter momentos de recreação juntas. A união de um time, ela está a nível de propósito da mente. Porque é onde eu estou unida querendo, né, estar ali dentro daquele momento de um jogo, por exemplo, é onde eu estou querendo performar, é onde eu estou querendo focar, aonde eu estou querendo o bem de todos, aonde eu estou querendo que a coisa aconteça na melhor harmonia, aonde eu compartilho da minha vontade, eu compartilho da minha garra, do meu espírito de equipe, aonde todas compartilham essas ideias, né? Então, a força que isso tem, um time, ou seja, pessoas, irmãos unidos, com o mesmo propósito, isso ganha uma proporção enorme. E isso nas quadras é muito visível, porque vai tanto para um lado quanto para o outro. Quando um time começa uma retomada, quando um time, não sei se você, em qualquer esporte isso, mas no vôlei, que eu acompanho há muitos anos, né? Isso é muito evidente. Quando você começa uma retomada, uma recuperação, parece que ninguém para aquela força. Porque quando as mentes começam a acreditar juntas, aquilo ganha uma força muito grande. E ao mesmo tempo o outro, quando as mentes começam a desacreditar, começam a pensar de forma separada, elas perdem totalmente a força. Parece que tudo conspira para um lado e nada mais dá certo para o outro. Porque na verdade é só o efeito do que já aconteceu aqui dentro. Então, a gente não se dá conta disso. Mas a verdade é que comumente eu só ganho por compartilhar. Eu só expando. Então, Jesus quer nos botar nesse mundo de ideias, e não no mundo da matéria. Nesse mundo onde eu ofereço o estado do ser, onde a minha mente oferece o estado do ser. E essa é uma experiência que o Espírito Santo vai convidar. É ali que a abundância vai entrar, porque eu vou retomar de novo o meu lugar de abundância, aonde eu limito as coisas, aonde eu ofereço, né, a desistência, falando para elas, antes de a gente desistir do jogo, de não ir numa bola, de não pegar uma bola, ou de não ir, eu já desisti aqui. A minha mente já está falando, não vai dar certo,
isso não tem mais jeito, ai, agora não dá mais, ah, eu já desisti aqui. Então, as limitações, elas estão a nível do pensamento. Eu bloqueio o tempo inteiro a extensão do meu ser a nível do pensamento, com os meus julgamentos. Então, pessoal, tendo isso, sendo esclarecido isso para a gente, olha que interessante a gente entender como o Espírito Santo se manifesta para nós. Eu acho interessante porque às vezes a gente quer uma experiência mística. Parece que a mente humana, como ela é desconectada, né, ela não se reconhece como um canal de Deus, como sendo ela mesmo o próprio canal de Deus, o próprio canal da santidade, do amor. Então a gente sempre está querendo uma experiência de fora, né? Uma visão, uma viagem astral, algo que nos dê uma resposta, mas sempre de fora para dentro. Sempre de fora para dentro. Eu já pedia essas experiências. Eu queria ter uma experiência mística que me revelasse algo do mundo superior. Já pedi essas experiências, né? Só que, e tem gente que de alguma forma teve essas experiências, né? A gente cresce escutando muito essas experiências místicas dentro da nossa religião, né? A gente escuta, teve a visão, São Francisco teve a visão da cruz que falou com ele, e, enfim, vários santos, né, dentro da Igreja Católica, e várias outros mestres que tiveram outros tipos de experiência, mas ok, ok. Mas o que a gente tem que entender é que o Espírito Santo é uma experiência interior conosco. Não vai vir nada aqui de fora. É uma experiência que eu tenho com o outro, com o irmão aqui. É uma experiência interior. É uma comunicação interior que eu vou ter com o irmão. Olha o que ele nos ensina, Jesus. O Espírito Santo é a ideia da cura. Sendo pensada, a ideia ganha à medida que é compartilhada. A voz do Espírito Santo é fraca em ti. É por isso que tens que compartilhá-la. Ela tem que aumentar em força antes que você possa ouvi-la. É impossível ouvi-la em ti, mesmo enquanto ela está tão fraca em tua mente. É impossível ouvi-la em ti mesmo, enquanto ela está tão fraca em tua mente. Então, olha isso. A gente que tem tanta dúvida, né? Será que quantas dúvidas a gente tem? Será que eu estou seguindo o Espírito Santo? Será que eu estou ouvindo o Espírito Santo? Será que esse foi um comando do Espírito Santo? Será que é o meu ego? Isso vai ser questionamentos, dúvidas que vão vir ao longo dessa jornada que, né, que nós estamos aqui empreendendo, porque a gente vai começar a estar atento a essa força interior que temos, a essa outra voz, além da nossa mente, além da voz do nosso ego, as nossas interpretações, vai ter uma outra voz que a gente vai querer ouvir. Só que essa voz a gente só vai conseguir ouvir quando a gente começar a compartilhar a ideia da cura. Quando a gente compartilhar a ideia da cura. Então, o que eu vou ter que fazer para ouvir a voz do Espírito Santo? Porque a gente se equivoca muito, né? A gente escuta os nossos julgamentos e diz que foi o Espírito Santo que trouxe a luz. Tão fácil assim dizer, né? O Espírito Santo me falou, né? Às vezes a gente escuta, foi o Espírito Santo que mandou te dizer. E aí tu fala com a pessoa assim, joga os teus julgamentos assim, tu julga e joga na... Enfim, a gente precisa compreender um pouco mais e entender que energia é essa, que inspiração é essa que nos toca, né? Então, o Espírito Santo é a ideia da cura. É uma ideia. O Espírito Santo é uma ideia de cura. Olha isso. E eu só vou conseguir começar a ouvir a voz, esse comando interior de curar. E, de novo, o que a gente viu que é curar?
é integrar, é unificar. A gente só vai conseguir deixar isso muito claro e ouvir essa voz de uma forma muito clara quando a gente começar a compartilhar a ideia de cura. Então, nessa jornada, em alguns momentos, Deus, o Espírito Santo vai te proporcionar muitas oportunidades aonde você está se apoiando num julgamento, numa interpretação que está te separando do outro, e você vai perceber isso porque vai ter conflito, vai ter sentimentos ruins, vai ter feridas, vai ter falha de comunicação, vai ter dor, vai ter ranhuras. E você vai ter que compartilhar uma ideia contrária àquela que você está tendo naquele momento de se segurar na tua opinião de que o irmão não merece, de que o irmão não merece a tua atenção, ou que o irmão não merece o teu amor, enfim. Você vai ter que olhar para estas suas ideias, para os pensamentos que você está segurando a respeito do outro, e você vai ter que compartilhar uma outra ideia. Você vai ter que querer compartilhar a ideia de cura. E assim que você decidir, ele atende imediatamente ao teu chamado. Só que entendam que esse movimento, ele, para a gente se disponibilizar a ideia do Espírito Santo, a chamar a ideia da cura, a gente tem um trabalho de conscientização para fazer. Porque a primeira coisa que o ego faz em qualquer momento de tensão e dúvida é se defender. E, de novo, se apoiar no seu entendimento, se apoiar no seu pensamento de separação, que vê o outro de diferente, que vê o outro separado, que vê o outro de uma forma, enfim, com o critério que você está usando, pior, melhor, maior, menor, que vale, que não vale. Interessante isso, não é mesmo, pessoal? Que o Espírito Santo é a ideia da cura. E essa ideia, ela só vai aumentar em mim se eu começar a compartilhar. O Espírito Santo está em tua mente certa, assim como estava na minha. A Bíblia diz: tende em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus. E usa isso como uma bênção. É a bênção da mente disposta para o milagre. Ela pede que possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo. Ela pede que possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo. Então, na Bíblia já diz, tende em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus, né? Então, é a mente do Espírito Santo, é a mente certa, é a mente disposta para o milagre, para a extensão do amor. Como homem e também como uma das criações de Deus, o meu pensamento certo, que veio do Espírito Santo, ou a inspiração universal, ele também chama o Espírito Santo dessa forma, ensinou-me em primeiro lugar e acima de tudo que essa inspiração é para todos. A voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação ou a restauração da integridade da mente. Então, a voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação, lembrando, né, que a expiação é o corrigir da nossa mente, é o corrigir da nossa interpretação egóica, que está nos trazendo as nossas crenças na separação, a nossa forma de ver separada. Então, a voz do Espírito Santo é o chamado para desfazer isso. Expiação é o desfazer desse erro, é o desfazer da separação.
e restaurar a integridade da minha mente com Deus. O Espírito Santo é um modo de escolher. Olha isso. O Espírito Santo é um modo de escolher. Eu sempre tenho as duas opções. Ou eu escolho pelo meu ego, pelo meu entendimento, pelas minhas interpretações, ou eu escolho pela voz que fala por Deus, ou eu já estou preparado para curar, ou eu já estou preparado o suficiente para enxergar, preparado ou consciente, né? Para enxergar que os meus pontos de vistas me separam. As minhas interpretações bloqueiam um fluxo. Os meus julgamentos me limitam. Quando eu já começo a reconhecer o ego, seus enredos e algumas das suas consequências, dos seus efeitos, o Espírito Santo passa a ser um modo que eu posso escolher. Ele é o outro jeito de escolher. Mas é uma ideia que precisa ganhar força dentro de mim. A ideia da unidade, a ideia da cura da separação precisa ganhar força dentro de mim, porque eu vou querer mudar tudo e todos, menos a minha forma de pensar. Eu vou querer mexer em tudo aqui fora, menos na minha opinião. É o que eu conversei com a minha amiga. Você ainda não quer pensar diferente sobre essa pessoa? Eu te escuto há 20 anos falar isso dessa pessoa. Você ainda não veio no teu coração uma vontade de, eu não quero mais enxergar, eu não quero mais ver essa pessoa assim. Eu quero a cura aqui, eu quero a união aqui, porque ou você oferece, quando você está com alguém, ou você comunica em verdade, ou você oferece, estende o amor, ou você oferece o teu julgamento, que não é amor. O julgamento e o amor são opostos. Então, sempre que eu tô com alguém, mas eu tô ali, ai, mas que pessoa chata, ai, mas que pessoa insuportável, ai, mas que pessoa que, ai, ela não, ai, o que eu tô fazendo aqui com essa pessoa? Ai, sempre que eu estou com alguém nesse estado mental, eu não estou comunicando, não estou vivendo de verdade, eu estou num estado mental que me conecta às minhas ilusões, me conecta a uma realidade, entre aspas, porque não é realidade, falsa. E, além disso, bloqueia toda a expressão do meu ser, bloqueia toda a minha vontade nata e inerente de estender. O julgamento é um bloqueio a esse fluxo do ser. E eu preciso compreender isso na medida que vou caminhando para me curar. Deus honrou mesmo as criações equivocadas de suas crianças, porque elas as tinham feito. Mas também abençoou suas crianças com um modo de pensar capaz de elevar as suas percepções a tal ponto que quase poderiam alcançá-lo de novo. Então ele fala que Deus honrou o homem, né, o Adão e a Eva, vamos assim colocar, que é essa versão nossa individualizada. Deus honrou. Olha que interessante o amor do nosso Pai. E como que ele honrou? Ele, da seguinte maneira, ok, você se desconectou do seu espírito, você se desconectou do conhecimento que você tem comigo, né? Do conhecimento que eu compartilho com você. Você se desconectou disso. Então agora a tua mente ela percebe, ela interpreta, ela avalia. Então a tua mente caiu, vamos dizer assim, mas tudo bem. Então eu vou fazer o seguinte, já que como você interpreta e como você avalia e você acredita, você tem crenças, então eu vou te colocar formas de pensar que correspondam à tua verdade, para que você crie felicidade e amor, para que você continue no teu estado de
graça, de plenitude, de paz, de felicidade. Então ele falou aqui, mas também abençoou suas crianças com um modo de pensar capaz de elevar as suas percepções a tal ponto que quase poderiam alcançá-lo de novo. Então o Espírito Santo, ele vai aperfeiçoar nossa forma de interpretar a tal ponto que a gente vai viver num reflexo da verdade. Quando a tal ponto que quase poderiam alcançá-lo de novo, ou seja, quase como o conhecimento de novo de Deus. O Espírito Santo é a mente da expiação. Acho que eu já botei isso, né? O Espírito Santo é a mente da expiação. Ele representa um estado mental suficientemente próximo da mente disposta para o que é uno, que transferi-lo para ela é finalmente possível. Então, o Espírito Santo traz a percepção da unidade para nós. Suspendendo os meus pensamentos de separação, ele traz para nós a percepção da nossa unidade. O Espírito Santo é a motivação para a mentalidade milagrosa, a decisão de curar a separação, deixando que ela se vá. O Espírito Santo é a motivação de curar a separação, deixando que ela se vá. Vamos prestar atenção? Vamos começar isso, não vai ser sempre que a gente vai conseguir, porque muito da nossa mente está condicionada, mas vamos estar atentos aos chamados ao Espírito Santo. O chamado do Espírito Santo, querer uma experiência com o Espírito Santo, é querer curar os meus pensamentos de separação com relação ao irmão. É querer curar a forma julgadora como eu enxergo o irmão. Então, o Espírito Santo é essa motivação para mim querer um outro estado mental, para mim querer amar de verdade. Às vezes, algumas coisas acontecem comigo e chegam e a minha mente, eu percebia, né? Chegou uma situação, a mente começa sempre a ter uma interpretação, a querer achar uma forma, a querer achar uma justificativa, a querer já precaver, antecipar alguma coisa. Ela começa a esquematizar milhares de coisas. E aí, muitas vezes a oração eu parava e chamava, né? Chamo ainda. Para. Posso só amar aqui? Eu quero oferecer diferente para esse irmão do que falar que ele foi culpado por esse erro, do que brigar com ele porque ele não fez como eu achava que deveria. Eu queria mais do que criticar. Eu queria mais do que culpar ele, dizendo que ele foi incoerente ou errado, fez errado, ele agora é culpado por. Eu quero mais do que isso. Eu não quero oferecer isso. Posso só amar? Pode me ajudar aqui a essa situação vir e eu simplesmente oferecer o amor, como tu oferece, compartilhar o teu amor com ele. Porque você começa a perceber o quanto a tua mente bloqueia, o quanto a tua fala boicota a tua relação com o outro. Faz pobre a relação com o outro, porque tu é um indivíduo, eu sou um indivíduo, cada um tem interesses diferentes e critérios diferentes. E aqui, desses lugares, a gente não comunica, a gente não vive. O Espírito Santo é a motivação para a mentalidade milagrosa, a decisão de curar a separação. Esse é o Espírito Santo. E essa voz dele tem que aumentar cada vez mais dentro de nós. Esse movimento de dissociar a causa da raiva que a gente bota no irmão, a gente bota na situação e trazê-la para dentro de nós, aonde ela realmente está, nos meus pensamentos, vai ser o comando do Espírito Santo. A voz por Deus. A voz do Espírito Santo não comanda. Olha só, importante isso. Só tem mais 2 slides, tá, pessoal? A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige,
porque não busca o controle. Não vence porque não ataca. Simplesmente lembra. É capaz de compelir devido apenas ao que ela te relembra. Traz à tua mente o outro caminho, permanecendo quieta, mesmo em meio ao tumulto que possas fazer. Olha que interessante isso. A voz do Espírito Santo não comanda, então muitas vezes a gente quer impor. Quando você está querendo impor algo, entenda. Não é a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige, porque não busca controle. Não vence, porque não ataca. Então, às vezes a gente pergunta, né? Quando que eu sei que eu estou escutando ou que eu estou seguindo o Espírito Santo? Você vai reconhecer pelos frutos. Você vai reconhecer pelo que ela te traz e traz ao outro. O que partiu de você apaziguou, trouxe paz, trouxe mais união, trouxe mais amor, fluiu, trouxe calma. Pode ter certeza que você compartilhou o Espírito Santo. Agora, quando você está numa situação e querendo impor uma opinião e dizendo que você está certo, que da forma como que você está fazendo aqui está certo, que o outro está errado, quando você está ali, você vai perceber, achando que você está, não, eu preciso defender o certo, eu preciso defender Deus aqui. A gente vai estudar sobre isso também, tá? De, às vezes, algumas pessoas imporem a verdade em defendendo como se estivessem defendendo a verdade, né? Impondo para o outro como que deve ser, impondo com o outro como que deve seguir. O Espírito Santo não exige porque não busca controle. Então, quando eu acho que eu estou defendendo o bom, defendendo a verdade, impondo, você vai ver os frutos. Você não vai estar em paz. O outro não vai comunicar com o outro. Não vai ter entendimento, não vai ter comunicação, você vai perceber. Isso vai ser cada vez mais nítido para você. Pode ser confuso no início, mas você vai perceber. A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância, não exige porque não busca controle, não vence porque não ataca, simplesmente lembra. Traz à tua mente o outro caminho, permanecendo quieta, mesmo em meio ao tumulto que possas fazer. Que aproveitará um homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder de vista sua alma? Se escutas a voz errada, perdeste de vista a tua alma. Isso é uma passagem da Bíblia. Ele fala aqui, se escuta a voz errada, perdeste de vista a tua alma. O Espírito Santo é o teu guia na escolha. Ele está na parte da tua mente que sempre fala a favor da escolha certa, porque fala por Deus. Ele é a tua comunicação remanescente com Deus, que podes interromper, mas não podes destruir. O Espírito Santo é o caminho no qual a vontade de Deus é feita, assim na terra como no céu. Eu adoro isso. O Espírito Santo é o caminho no qual a vontade de Deus é feita, assim na terra como no céu. Tanto o céu quanto a terra estão em ti, porque o chamado de ambos está na tua mente. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Espírito Santo, meu chamado para a ideia da cura, da união, é a forma como a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra, como é feita já no céu, onde estamos já conectados ao conhecimento. Não é maravilhoso isso? O Pai Nosso teve um aprofundamento para mim depois dessas lições. A gente reza o Pai Nosso com muita frequência, não é mesmo? Seja feita a tua vontade, ou seja, que eu esteja atento ao chamado do Espírito Santo para cura,
dos meus julgamentos para a cura da minha mente, para a cura da separação, para a cura da individualização. Seja feita a vossa vontade aqui na terra. E aqui na terra a vontade de Deus é feita quando eu invoco o Espírito Santo, quando eu compartilho a ideia do Espírito Santo. Eu te assegurei que a mente que decidiu por mim está também em ti, e que podes deixar que ela mude a ti, assim como mudou a mim. Essa mente é inequívoca, pois ouve apenas uma voz e responde de apenas um modo. Tu és a luz do mundo comigo. O descanso não vem do sono, mas do despertar. O Espírito Santo é o chamado para despertar e ser contente. Eu determinei que te comportasses como eu me comportei. Mas para fazer isso, nós temos que responder à mesma mente. Essa mente é o Espírito Santo, cuja vontade é sempre a favor de Deus. Ele te ensina como ter em mim um modelo para o teu pensamento e, consequentemente, comportar-te como eu. Maravilhoso, não é, gente? Maravilhoso. Maravilhoso, porque a gente olha, a gente vê nos evangelhos, vê o exemplo de Jesus e tudo que ele fez, a gente fala que mente ele acessou. E ele não cansa de dizer, a mesma mente que estava em mim está em ti. Eu sou o caminho para ti, eu só vim te mostrar o que tu és, eu só vim te mostrar o caminho que que você tem que percorrer. E eu quero que você compartilhe comigo a mente do Espírito Santo, a mente da cura, a ideia de curar, a ideia de unir, a ideia de integrar. O Espírito Santo é uma ideia que tem que crescer dentro de você, porque as ideias que estão em você agora são as ideias da separação. E agora você vai ter que fazer o processo de desfazer essas ideias com ele. E aí? E aí, pessoal? É isso de hoje. Hoje era para falar do nosso professor, de um comando interior que tem que ganhar força dentro de nós. Tudo certo? O que vocês acharam dessa? Alguém quer compartilhar qual é a ideia que tem a respeito do Espírito Santo? Se ficou com alguma dúvida? Se tem enfim, alguma opinião ou alguma coisa para agregar aqui nessa nossa discussão? Alguém tem? Nessa nossa reflexão? Não? Bora compartilhar ideias diferentes daqui o nosso ego sempre traz, não é mesmo? Vamos estar atentos. Eu gostei muito quando eu estudei essa lição pela primeira vez e entendi. Meu Deus, olha isso. E eu que achava que o Espírito Santo era aquela pombinha que ia aparecer só para alguns específicos. Eu que achava que eu não tinha nada a ver com o Espírito Santo, que ele nunca ia comunicar comigo, com essa pobre mortal aqui, pecadora. Mas não, não é que a voz dele ganha força em nós e a gente é levado para um outro lugar. É maravilhoso. Tá certo, meus Eu que o queridos? diga, né, Cá? A É. paz que você me passou com o papel de mãe, né? Deu certo? Olha, um dia se você quiser compartilhar com eles, Cá, agora acho que já está um pouco tarde, mas foi assim, Ah, maravilhoso. então a próxima semana tu vai abrir com esse testemunho. A gente não pode deixar o que o que a reversão no nosso pensamento, o que o chamado pelo Espírito Santo faz. Porque É, tu teve tu teve uma revelação para você, de uma forma como você estava pensando, que o teu ego estava te falando, e depois com a nossa conversa, como que o Espírito Santo te conduziu.
E você E viu a Camila, é que é diferença. difícil em todos os papéis, né? Porque enquanto mãe, enquanto patrão, não é? É difícil você Claro, raciocinar. claro. Porque, na verdade, o Espírito Santo, ele está além do teu raciocínio. O raciocínio é do ego. Eu Nossa, sei que vocês podem não estar prontos para isso ainda, mas vocês vão entender o que o raciocínio é do ego. O ego é o apoio no meu entendimento. Eu raciocinei, eu peguei minhas experiências passadas e eu vou tomar a minha decisão a partir disso. O chamado ao Espírito Santo é para te levar além disso. é. Obviamente, é um processo, mas que acontece. E Camila, assim, você começa a observar muitas pessoas, né? O quanto elas partem do ego, né? Você, Sim, você silencia. nós partimos do ego. Então, o Espírito Santo te ajuda a você não validar mais o ego. Ele cura o ego em você e, por isso, o ego do irmão não comunica mais com o teu. Então, você pode fazer a cura, né, dentro das tuas relações. Mas o que acontece hoje é que é ego com ego a comunicação. Então, é, é É, julgamento com julgamento, e dali nada acontece. E o chamado ao Espírito Santo é essa outra ideia que a gente vai ter que abraçar, né? Eu vou ter que abraçar e eu vou ter que abrir, né, a minha forma de pensar com relação ao outro, a minha opinião, o que eu acredito, né? Mas quando você é que, vê o o a efeito, gente se alimenta muito da fofoca. É como se claro, fosse o urubu da claro, carniça, né? E claro, a gente está sempre se alimentando só disso, claro, com certeza, sustentando, né? com certeza, com certeza. É isso mesmo. Então, a gente precisa entender que essa força que está em nós, ela precisa ganhar voz. E agora, é claro, eu não sei porque eu não compartilho essa ideia de querer unir. Eu ainda sou dominado pela voz do meu ego. Eu ainda sou dominado pelas minhas crenças. Mas esse é um processo que você vai enfraquecendo e desfazendo, né? E essa voz, ela vai perdendo a força. O ego vai perdendo a força dentro da tua mente. Então, confiem no processo. Ele tem um caminho para nós aqui. E esse caminho, ele leva a gente a algum lugar. E é um lugar bom. É um lugar de paz, é um lugar de amor. E é onde a gente tem que estar. Tá certo, meus Obrigada, tá? queridos? Que vocês tenham uma linda semana, que nós tenhamos uma linda semana, com muita ideia de cura, com a presença do Espírito Santo, com muita ideia de cura dentro de nós, de curar, de fazer feliz. Tá certo? Beijo no coração. Hoje a gente Obrigada, se estendeu um pouquinho, mas é sempre útil. foi ótimo. Tchau, Um tchau. beijão. Tchau, Tchau, tchau. cara.